Formato é esse, galera. O formato é esse a partir de hoje. Funcional básico, luz de janela, câmera na frente. Bora trocar uma ideia enquanto eu vou trabalhando. O computador tá aqui na minha frente. Há tempos eu venho pensando, né, sobre. Eu tenho trazido para as redes sociais aos poucos, assim. Ousado trazer um pouco o tema sobre criatividade, sobre ócio criativo. E como a gente tem sido atravessado por um mundo que nos acelera em vários níveis, em vários aspectos, principalmente para a gente que é criador de conteúdo, trabalha com audiovisual ou trabalha com criatividade em alguma das linhas da comunicação das redes sociais, né? Seja ela qual for. E eu noto que a gente tem passado por um esvaziamento mental, assim, profundo, tá ligado? Às vezes fazendo até a gente repensar se o que a gente faz de fato é relevante, bom, bonito e que faz sentido, né? Pra quem não tá ligado, eu trabalho há 13 anos com audiovisual, né? Sou um produtor audiovisual, tenho a minha empresa chamada Diaspora Filmes, Inteligência Humana Audiovisual, fazendo uma alusão, o slogan, né, da empresa faz uma alusão diretamente à crítica da inteligência artificial como saturação, né, de resolução de questões, de problemas, de tudo. Coloco o ser humano como um ponto central. E eu reflito muito nesse slogan porque eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, com comunicação. Eu utilizo muito a ferramenta, a IA, né, em alguns pontos do meu trabalho, porque ela de fato facilita o processo em algumas partes. Mas ela não lima totalmente a ferramenta mental, o ori, a cabeça, né, a capacidade mental de cada ser humano de dar a instrução para ela. Aí o que eu vejo, né, voltando ao ponto que eu falei, que a gente está se esvaziando, né, e passando por um cansaço mental absurdo relacionado à forma como as coisas vêm fluindo na internet, né? E a internet em si, tudo que ela apresenta, é justamente de talvez não buscar esse retiro de introspecção, esse retiro de preciso respirar, preciso ler, preciso observar a rua, preciso contemplar o aqui e o agora. O estado de presença é uma palavra que eu muito utilizo nas minhas falas, trocas com pessoas, palestras, às vezes que eu sou convidado para trocar ideia. E quando me perguntam sobre processo criativo, eu sempre falo que para mim ele começa aonde nada está estabelecido. O silêncio, a observação, o aqui e o agora. Isso parece ser um papo meio de hipster, né? De um cara, o cara é good vibes e tal. Opa. Não é sobre isso, gente. Eu sou uma pessoa que trabalha numa linha de religiosidade, de crença, de fé, né? Na religião de matriz africana. E a gente aprende constantemente uma tecnologia ancestral dada pelo Ori, que é o Ori, né? Que é a nossa cabeça pensante, que é o nosso polo central de raciocínio crítico e profundo das coisas, assim. Então não tem como eu não trazer isso para a conversa, para o debate, para a troca, porque eu acredito que toda a religiosidade, toda a busca, né, espiritual de cada indivíduo, na sua crença, no seu credo, ela é válida e ela nos coloca nesse prumo de estado de presença. E eu acho que esse é o ponto. Quando me perguntam sobre criatividade, eu volto para a tecnologia mais ancestral que eu conheço, que é uma herança dos meus mais velhos, que está relacionado com o aqui e agora. Então, é muito louco parar para pensar que a tecnologia ela tem nos engolido, nos fazendo de nós o próprio produto e a partir disso vendendo novos produtos, novas vontades, novas tendências, novas ferramentas. E a gente não para criticar o quanto isso pode ser problemático a médio e longo prazo para nós e para futuras gerações, assim. Então, não é um papo de hipster, não é um papo de um devaneio, né, de quem não pensa sobre ou de quem está relacionado a uma crença específica. Eu tenho 32 anos de idade, esse ano, em 2026, eu faço 33, idade de Cristo. E eu paro para pensar muito sobre esses pontos, assim, porque eu trabalho com isso. Eu vejo que as coisas estão indo para um caminho aonde a conversa, a troca, o pensamento crítico, o pensamento pelo próprio pensamento, assim, sem eu ter que performar
um coach que te traz toda uma ideia, uma percepção de skills e métodos e... Cara, não é sobre isso, tá ligado? Eu acho que a gente vai entrar e já tá entrando numa era aonde as velhas gerações, né, as que começaram a ver a internet surgir, e eu faço parte disso, e as novas gerações, elas vão começar a ter a necessidade de conteúdo de profundidade, que é o que a gente está propondo aqui nesse canal, que é o que eu venho propondo na minha comunicação. Profundidade, tutano. Sabe o que é tutano? Para quem não sabe o que é tutano, é a parte do interna do osso, que é composta por fibras gelatinosas. O tutano dá a sustância pro osso, dá a nutrição pro osso, dá a nutrição pro corpo, né? Então quando eu falo tutano, é aquilo que tá lá dentro, assim, e que às vezes as pessoas não exploram como uma pauta de conteúdo, porque é mais fácil viralizar com a trend, é mais fácil viralizar com a dancinha, é mais fácil pegar uma trend que tá em alta ali em relação a alguma polêmica e fazer disso conteúdo. Eu acho que existe, há quem use, ok, mas não é um caminho que pra mim faz sentido, porque eu não consigo, dentro da minha forma de pensar, enxergar, ver o mundo, ver sentido nisso, né? E adaptar isso ao meu enredo. Claro que eu sou engraçado, claro que eu tenho as minhas comunicações esporádicas despirocada, e eu acho isso da hora, mas fazer com que todo o conteúdo seja raso, eu acho que é uma problemática a médio e longo prazo para quem produz e para quem consome. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês que estão aí me assistindo e me ouvindo, busquem se reconectar com tecnologias ancestrais. Uma boa leitura em um papel físico, né, em um livro físico, a escrita em uma folha de caderno, o pensamento pelo pensamento. Observa o teu estado de presença, anota sobre isso, deixa isso fluir sobre a mente. Isso é criatividade, isso é originalidade. E a gente tem desaprendido como usar a ferramenta mais preciosa que nós temos, que é o pensamento crítico. E a criatividade está dentro desse pensamento crítico, está dentro desse processo de fluidez, de um estado de presença. Basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha, comenta, me segue nas redes sociais, @oluizferreira com H no final. Vou deixar aqui escrito para vocês verem. E é isso, gente. Muito axé na caminhada. Espero ter constância aqui nesta rede social de meu Deus. Até a próxima. Axé.